e passamos à especificação das operações suportadas pelos objetos desta classe. São os atributos que são funções e que em programação orientada a objetos se chamam métodos. O primeiro método é o construtor, porque o construtor é a função chamada pelo interpretador de Python para construir objetos desta classe. E, portanto, naturalmente, quando desenvolvemos uma classe, tipicamente desenvolvemos um construtor. No nosso caso, o que temos que fazer é inicializar os atributos de dados para que o ponto fique construído. Depois, à semelhança do que aconteceu com a classe vetor 3D, temos aqui três métodos, getX, getY e getZ, para obter as três coordenadas x, y, z dos pontos. E com isto, o que se pretende é criar aqui uma interface de utilização desta classe. Portanto, a forma como as coordenadas estão armazenadas é considerado um detalhe de implementação desta classe e quem usa esta classe não tem que saber como é que as coordenadas estão armazenadas. Elas estão armazenadas diretamente em atributos, mas podiam estar numa lista, podiam estar numa base de dados, podia ser um mecanismo bastante mais complexo. Com esta interface, pretende-se esconder esses detalhes de implementação de quem usa esta classe. Se quem usa esta classe precisa das coordenadas dos pontos, pode usar estes métodos, que estes métodos escondem o mecanismo de armazenamento das coordenadas. Depois temos o wrapper. O wrapper permite converter os objetos desta classe para strings e, portanto, fazer print de objetos desta classe. Depois temos a operação adiciona vetor, porque a um ponto podemos adicionar um vetor e obter outro ponto. A analogia é com uma translação. Se estamos num determinado local do espaço e fizermos uma translação para outro local do espaço, essa translação é caracterizada por um vetor e temos como resultado um segundo ponto do espaço. Portanto, estamos num ponto, adicionamos um vetor, vamos parar a outro ponto. E, portanto, é esta operação que permite fazer essa adição de um vetor a um ponto e aparece aqui o facto pelo qual primeiro tivemos que desenvolver a classe vetor, porque para desenvolver esta operação precisamos de vetores e se precisamos de vetores, a classe vetor já tem que estar desenvolvida. E, portanto, foi por isso que começámos pela classe vetor e agora estamos a desenvolver a classe ponto. Depois temos o método __add__, que permite usar o operador de soma, o sinal mais, para somar um vetor a um ponto. É isto que vamos conseguir com a implementação deste método. Depois temos uma outra operação sobre pontos. Matematicamente, quando se subtrai dois pontos, obtém-se um vetor. E, portanto, é esta operação que nos vai permitir subtrair dois pontos. Finalmente, temos o método __sub__, que é o método chamado pelo interpretador de Python quando se usa o operador de subtração, o sinal menos, entre objetos. E, portanto, vamos poder fazer a subtração de dois pontos usando o sinal menos.